se eu não estou enganado, 11 jogos sem vitória na Série B desde o campeonato do ano passado. O Vasco fez 1-0 na Ponte Preta e temos o Zé Ricardo falando do jogo. O Vasco é um clube que eu aprendi a ter algo mais do que a relação profissional. Eu tenho um vínculo afetivo com o clube. Foi o primeiro clube grande que eu vesti a camisa, ainda no futebol de salão, há muito tempo atrás. Depois me deu uma oportunidade onde poucos talvez tivessem a coragem de me dar essa oportunidade, depois de sair e ter 16 anos no maior rival. Tenho muita gratidão ao clube. O que me faz estar todo dia no clube, trabalhar todo dia no clube, é muito mais do que um contrato assinado. O dia que eu perceber que eu não puder estar ajudando mais ao Vasco, que eu não puder estar mais contribuindo e tirando o máximo dos jogadores, o dia que isso não acontecer, não precisa ninguém me falar. Eu sei exatamente o que fazer nesse momento. Tira um peso das costas do próprio Zé Ricardo, dos jogadores, Breiler, essa vitória? Tira. O Vasco precisava vencer, vencendo muito cobrado. Ainda não é o nível de atuação ideal. O Zé Ricardo ainda sofre com a equipe. Ainda depende muito de bola parada com o Nenê. Tanto é que o Vasco cria suas principais chances ontem em bola aérea, dependendo dos cruzamentos dele. Uma alternativa que pode ser alguém interessante para entrar, não só no segundo tempo, mas até mesmo para jogar com o Nenê eventualmente, é o Palácios, que também é um jogador mais técnico, fez sua estreia, ainda fora de ritmo, mas mostra que tem qualidade, mostra que tem talento, e esse elenco do Vasco carece disso. Tem poucas referências técnicas. Então, a partir do momento que você tem um jogador na faixa de 40 anos, e o Vasco depende muito dele, é preciso aos poucos criar alternativas para diminuir essa dependência de bolas paradas. O gol sai assim, mas ainda falta repertório para esse Vasco ser um time mais confiante, ser um time que não... O Raniel, por exemplo, que é o artilheiro, ele depende de uma ou duas bolas, toca muito pouco na bola. Então, é preciso que o Vasco tenha um jogo coletivo mais consistente para, enfim, ter tranquilidade na Série B. Ainda muito pouco, mas foi uma vitória importante. São Januário lotado, uma pressão grande, e o Vasco conseguiu sua primeira vitória, que dá um pouco mais de tranquilidade nessa Série B. O 9º gol do Raniel na temporada tem feito a parte dele como atacante, né? E o Vasco pula da 15ª para a 8ª posição na tabela, Rafael Marques. Mas nesse início do campeonato, Abel, a colocação do time na tabela importa muito pouco, né? Tem tantos jogos pela frente, ainda faltam 34 rodadas, mas eu entendo o que você quer dizer. Você pode olhar o copo mais cheio ou mais vazio, né? E o Vasco, a verdade é que não perdeu ainda na Série B. São 3 empates e uma derrota, e uma vitória. Não vencia pela competição desde outubro do ano passado, quando derrotou o Curitiba jogando em São Januário. Então eram 11 rodadas sem vencer, só perdendo ou empatando, juntando a edição do ano passado com a edição desse ano. E o que dá para dizer, eu concordo com o Breyer quando ele fala sobre o time ser dependente do Nenê e principalmente das jogadas de bola parada, falta esse repertório. Agora, pelo menos ontem, no primeiro tempo, o Vasco teve mais atitude. E a melhor fase do Vasco na Série B do ano passado, ainda com o Marcelo Cabo, antes do Diniz chegar e mudar o jeito do time jogar, deu certo no primeiro momento, depois acabou que o modelo não se sustentou. Com o Marcelo Cabo, o Vasco jogava assim. Criava poucas oportunidades, mas era muito dedicado, aguerrido, fazia um gol e se fechava. Pode ser uma estratégia para você ter o êxito do resultado, que é o objetivo principal, ganhar os pontos necessários para voltar à primeira divisão em 2023. O Vasco não pode trabalhar com outra possibilidade que não seja essa, enquanto corre em paralelo essa história da SAF, que pode ser até que a Assembleia Geral Extraordinária não aconteça no próximo sábado, em função de algumas ações aí jurídicas de membros da oposição que não querem que aconteça esse movimento, que não querem que o Vasco vire empresa no seu futebol. Mas sobre o jogo em si, segundo tempo não, o Vasco caiu muito, a Ponte Preta melhorou, poderia ter empatado, mas terminou 1-0 para o Vasco. Existe uma independência, existe uma questão relacionada às bolas paradas. Agora, tem algo que é preciso ser dito, e acho que o momento é agora.
no futebol de alta competitividade, time que pretende performar bem, alcançar êxito nas competições que disputa, necessariamente tem que ter laterais e volantes confiáveis. No futebol moderno, você não consegue ser um time competitivo, um time em condição de igualdade com seus adversários diretos, se você não tiver laterais e volantes que performem bem, de preferência defensiva e ofensivamente. O Vasco, há muito tempo, pena nas duas posições. Para isso, tem menos do que tinha em outras campanhas em que jogava por uma bola, e o cara dessa uma bola era o Cano, né? A gente teve o Cano carregando o time ofensivamente nos últimos tempos, e agora tem menos em relação a isso. Raniel dá o ar de sua graça, o Nenê continua sendo importante, e cada vez que a gente fala do Nenê, parece que eu estou vivendo o Dia da Marmota daquele filme, né? Porque volta aquela história. A única coisa que muda é que a gente vai aumentando a idade do Nenê. Eu já fiz entradas ao vivo aqui com o Nenê, que a gente falava assim, perto dos 40, ele ficava bravo, ainda não são 40. Agora já passou dos 40. E ele continua ali como Bem ou mal, continua sendo decisivo. uma única opção, mas é pouco, né? É, muito pouco. E o Rafa falou sobre laterais. Ontem o Zé Ricardo deu o braço a torcer, colocou o Riquelme, que é um lateral mais ofensivo, mas aí o Vasco sofre na parte defensiva. O Riquelme ainda, por ser jovem, Exatamente. peca em leitura de jogo, ele dá um bote, oferece a chance para a Ponte Preta empatar. Então é preciso o Zé Ricardo encontrar esse equilíbrio e aí é entender também o lado do treinador. Ou você tem um cara que é mais defensivo, experiente, como o Edmar, ou vai de Riquelme correndo riscos. E muitas vezes esses riscos, na Série B, custam caro. Então é preciso o torcedor também, diante das cobranças ao treinador, entender a realidade do elenco, entender que há problemas. O Juninho, por exemplo, poderia ser uma alternativa no meio, machucado, ficou fora, e é um dos destaques do Vasco na temporada. E o Juninho que estava na arquibancada, uma cena até curiosa, porque o Juninho foi revelar, ele começou no Flamengo, mas sempre foi vascaíno, quis jogar no Vasco, e ele diz, eu sempre fui torcedor de arquibancada. E ele estava lá num jogo que ele não pôde jogar, torcendo, cantando com a torcida. Não só o Vasco, mas o futebol precisa de mais Juninhos. Então ontem ele viu que não está fácil, né? Pois Ele percebeu. O outro lado. E é o seguinte, claro que são só exatamente. 4 rodadas, é muito cedo, mas a Ponte Preta já começa a viver perigosamente nesse Campeonato Brasileiro da Série B na 15ª posição com 4 pontos ganhos. Ontem que já caiu do Paulista. Exatamente, Né? já caiu no Campeonato Paulista, o Vasco, como eu dizia, foi para o 8º lugar e o Grêmio subiu para o G4, agora está na 4ª posição, foi a 2ª vitória seguida, tinha vencido o Guarani. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima. Valeu!